meditação da palavra, convidar você a abrir no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, onde leremos do versículo 1 até o 14. Zacarias, capítulo 4, de 1 a 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meias aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Oremos. Deus amado, em nome do teu Filho Jesus, neste momento clamamos ao Senhor, a que fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos compreendê-la. Abençoa-nos neste tempo e que a nossa atenção, ó Pai, esteja voltada somente para o Senhor neste momento. Que tudo aquilo, ó Deus, que vier para nos dispersar, que deixemos de lado, para que possamos ouvir a voz do Senhor e assim, pela tua palavra, sermos edificados. Esta é a nossa oração que a fazemos. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. O Tribunal de Contas da União levantou um relatório recente que comprovou que existem aproximadamente mais de 14 mil obras públicas inacabadas, paradas, que foram abandonadas. E isso por motivos diversos. Foram trocas de lideranças, por motivos de corrupção, embargos, morosidade nos contratos assinados, até mesmo falta de projetos básicos, ou obras que tinham até o projeto, mas os projetos possuíam algum erro, alguma falha. Mas isso com certeza não acontece somente na União, pois eu e você, se olharmos para a nossa vida, também encontraremos, com certeza, obras inacabadas,
algum livro que começamos a ler e não terminamos, algum tratamento que começamos a fazer e abandonamos no meio do caminho, algum projeto que queríamos tocá-lo, mas o abandonamos. E isso também, com certeza, por motivos diversos. Mas diferentemente de nós, o que Deus começa, Ele termina. Por mais que surjam barreiras e por mais dificultosas que sejam as coisas, aquilo que Deus começa, Ele leva a bom termo, mesmo frente a oposições, mesmo frente a projetos complexos. E é justamente isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a obra que Deus começa, que Ele conduz, Ele conclui. E é exatamente esse o assunto do capítulo 4 do livro de Zacarias. Zacarias é um profeta levantado por Deus, justamente na época em que o povo sairia do exílio e retornaria para Jerusalém, depois de 70 anos na Babilônia. Deus está promovendo o retorno do povo. E então Zacarias ele tem incumbência de animar o povo, de fazer com que o povo olhe para trás, veja a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas, e que ao olhar para as promessas cumpridas de Deus, para a sua fidelidade, eles possam descansar no futuro, na confiança de que, assim como Deus cumpriu aquilo que prometera no passado, Ele cumprirá também no presente e no futuro. Zacarias é um profeta que vem anunciar também a vinda do Messias, a vinda de Cristo Jesus. Mas um momento interessante está acontecendo aqui. O fato é que, por ocasião da saída da Babilônia, essa saída ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é conduzida exatamente por Zorobabel, que é o governador, e também por Josué. E então eles sairão nesta primeira turma da Babilônia para retornarem para Jerusalém com uma incumbência, com uma responsabilidade de reconstruírem o templo que foi saqueado, que foi destruído por Nabucodonosor há 70 anos atrás. Zorobabel e Josué, eles têm a responsabilidade de conduzirem 50 mil homens até Jerusalém. E chegando lá, lançarem os fundamentos para a reconstrução de um novo templo, para que o povo possa adorar ao Senhor. Mas interessante que, ao chegarem em Jerusalém, eles se deparam com um cenário de destruição, de ruínas. Na verdade, não aconteceu aquilo que nós vemos às vezes em programas de televisão, do tipo do velho para o novo, onde uma casa nova é construída de uma semana para outra e os donos chegam lá e encontram uma casa nova. No caso aqui, esses 50 mil homens, ao chegarem em Jerusalém, encontram ruínas, escombros, tudo abandonado. E eles veem diante de si, então, uma grande obra. Mas não somente isso acontece. Quando eles lançam os fundamentos, uma grande oposição se levanta contra a liderança de Zorobabel e Josué. E por conta dessa oposição, a obra fica parada por 14 anos até que ela se resolva. E o templo, então, a reconstrução, então, possa ser retomada. Mas é exatamente aí, dentro desse contexto de oposição, dentro desse contexto de dificuldades, que nós vemos, então, que o povo é convidado a animar-se no Senhor, a olhar para trás e ver que tudo aquilo que Deus prometera no passado, Ele estava cumprindo e podiam confiar nele.
E então, exatamente neste momento, à luz desse texto que nós lemos, que nós somos convidados a meditarmos um pouco sobre a obra que Deus conduz. E uma pergunta deve ser lançada. Mas o que esse texto nos ensina acerca da obra que Deus conduz? O que ela fala? O que essa palavra fala? O que esse texto fala? Da forma como Deus conduz aquilo que Ele está executando. E então aqui nós começamos a encontrar respostas, ensinamentos para as nossas vidas, entendendo que quando nós estamos em um projeto que é de Deus, e Ele está conduzindo este projeto, nós podemos sim descansar, justamente porque, em primeiro lugar, devemos entender que o trabalhar não é nosso, mas o trabalhar é do Espírito Santo. É exatamente isso que o texto nos fala a partir do versículo de número 1, quando Zacarias, ele relata esta visão que ele está tendo. Ele diz, tornou o anjo a falar comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olhe, eis que vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita e um vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Diante desta visão que Zacarias tem, Deus está querendo lhe mostrar que há sim uma grande obra para ser feita, que é um templo para ser reconstruído que está em ruínas, que é só escombro, que perseguições e oposições virão. Mas o que Deus está ensinando a Zacarias aqui, para que ele repasse ao povo, é que eles não devem se preocupar justamente porque o trabalhar é do Espírito Santo e não do homem. E então, por meio desta visão, Deus mostra ao profeta que o Zorobabel, que é o governador, que será responsável por conduzir essa reconstrução do templo, ele deve ter em sua mente, algo deve ficar claro para ele. E algo deve ficar claro para nós. Que é Deus, por meio do seu Santo Espírito, que conduzirá a obra que ele precisa fazer. E isso fica claro no texto quando nós vemos que Zacarias, ele tem a visão de um candelabro. Mas o que significa este candelabro? Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 20. João também tem a visão de um candelabro e ele explica o que é esse candelabro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, ou candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, ou 7 candelabros, são as igrejas. No Antigo Testamento, o candelabro de 7 lâmpadas, vamos assim dizer, tinha uma lâmpada central. E saíam mais 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Só que esse candelabro não era de velas. Este candelabro era alimentado por azeite. E é exatamente isso que Zacarias vê. Ele vê um candelabro, mas ele vê também do lado desse candelabro oliveiras à direita e à esquerda. Quando nós entendemos que também no Antigo Testamento e por toda a Bíblia, o azeite ele vem representar exatamente a ação do Espírito Santo. Ele vem representar a capacitação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Nós entendemos que o que Zacarias está tendo como visão aqui é: Zacarias, o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, ele é conduzido pelo meu Espírito.
Ele é alimentado pelo meu espírito, ele é capacitado pelo meu espírito. Assim como a igreja hoje em dia tem a função de brilhar no mundo, assim como a luz de um candelabro, 3 de um lado e 3 do outro no central. O central é a luz de Cristo Jesus. A igreja tem a função, por meio da luz de Cristo Jesus, pela capacitação do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, ela tem a função de iluminar o mundo. E é isso que Zacarias está tendo aqui como visão. O meu povo que está voltando para Jerusalém. Ele será capacitado, sim, pelo meu Espírito. E é exatamente isso que o anjo diz no verso de número 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não é por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias está sendo ensinado aqui que ele deveria repassar ao povo que a reconstrução do templo em ruínas não seria na força de Zorobabel ou de Josué e seus 50 mil homens. Não seria pela capacitação deles, pelo conhecimento deles. Não seria pelo esforço deles. Mas a reconstrução do templo se daria exatamente pelo poder e pela condução do Espírito de Deus. É exatamente isso que o profeta Ageu, no capítulo de número 2, que nós temos um pouquinho antes do livro do profeta Zacarias. Versos 4 e 5 diz o seguinte, ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Essa palavra do profeta Ageu, que é contemporâneo de Zacarias, ela vem diretamente para Zorobabel e Josué, dizendo, não tenham medo, simplesmente trabalhem. Mas trabalhem não na força de vocês, trabalhem não no conhecimento de vocês, mas trabalhem sabendo que o meu Espírito habita com vocês. Não temais, não tenham medo, porque será na força, na condução do Espírito de Deus que as coisas acontecerão. Assim, quando nós estivermos em um projeto que é conduzido por Deus, nós devemos entender que pouco vale a nossa capacitação, em primeiro lugar, pouco vale o nosso conhecimento, pouco vale o nosso esforço, se em primeiro lugar não vivermos e fizermos as coisas sabendo e vivendo na dependência do Espírito Santo. Esse povo deveria voltar para Jerusalém, nesta confiança de que o Espírito do Senhor, que capacita, era com eles, estava no meio deles. E a obra então seria concluída, mesmo em meio a oposições, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio aos escombros, ela seria concluída sim, pelo poder do Espírito, e não pela força do braço do homem. As duas oliveiras, ao lado do candelabro, vem mostrar que Deus capacita aqueles a quem Ele chama para a sua obra, por meio do seu Santo Espírito. Portanto, nós devemos, em primeiro lugar, buscarmos então diariamente nos enchermos do Espírito Santo. Temos intimidade com Ele. Como diz Paulo, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas embriagai-vos, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com cânticos, com hinos. É a forma que nós temos de nos encher do Espírito Santo, que irá nos capacitar a fazer a obra de Deus, não na força do nosso braço, mas no poder dele. Basta olharmos para as Sagradas Escrituras. Com certeza, o desafio de Moisés, de Josué, de Jeremias, não foram fáceis. Os desafios que eles tinham pela frente. Mas Deus deixa claro para eles, não serão vocês
Deus deixa claro para Moisés: você não terá que se degladiar com Faraó. As palavras que você terá que dizer, eu colocarei em teus lábios. Deus deixa claro para esses homens e para todos nós: não somos nós, mas é Ele em nós. As dificuldades da reconstrução seriam grandes, mas Zorobabel e Josué seriam capacitados, orientados pelo Espírito Santo. E esta palavra, o verso de número 6, ela vem diretamente, o texto nos fala, do Senhor dos Exércitos. Zacarias faz questão de destacar essa expressão Senhor dos Exércitos. É ele quem está dizendo. A expressão Senhor dos Exércitos é uma expressão muito forte no Antigo Testamento. Ela aparece mais de 240 vezes. Só no livro de Zacarias, 53 vezes. E ela vem com o significado exatamente de descrever um Deus todo-poderoso. Um Deus que não há poder maior que o dele. Um Deus que tudo está submetido ao seu poder. E quem está dizendo para Zorobabel, quem está dizendo para Josué, que não será na força do braço deles, mas que será na capacitação do Espírito Santo. É o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós entendemos que não é pela força do nosso braço que as coisas acontecem, as coisas ficarão bem mais fáceis. Realizar os projetos de Deus ficarão mais fáceis. Basta olharmos para o livro de Atos. Paulo entendeu que não era pela força dele, mas era pela condução do Espírito, orientação do Espírito. Então Paulo se deixava guiar pelo Espírito e Paulo era conduzido. E a obra do Senhor ia avançando. Quando nós entendemos que é pela orientação do Espírito Santo e capacitação dele, as oposições e enfrentamentos que surgirem no meio do caminho serão mais fáceis de serem enfrentados. Basta olharmos para Atos, quando uma grande perseguição se levanta. A igreja se coloca em oração. E ela pede intrepidez para pregar o Evangelho. E o texto nos fala que a igreja recebe intrepidez para enfrentar, porque essa coragem, ela não vem do próprio homem, mas essa coragem, essa intrepidez vem exatamente do Espírito Santo. Quando nós entendemos que é por ele que nós fazemos as coisas, defender a verdade da palavra de Deus será mais fácil. Basta olharmos para Estevão, que mesmo estando sendo ali julgado, condenado e executado em meio à rua, as pessoas olhavam para o rosto de Estevão e viam o rosto dele brilhando como a face de um anjo. Quando nós entendemos que não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito, enfrentarmos os problemas que surgem à nossa frente, ficará menos pesado, menos difícil, porque saberemos que estaremos sendo conduzidos pelo Espírito capacitador do Senhor dos Exércitos. Quando nós entendemos que é pelo Espírito Santo que nós somos capacitados a testemunharmos aqui neste mundo. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quando nós entendemos que é pela capacitação dele, ser testemunha de Cristo Jesus aqui neste mundo ficará mais fácil. Não é pelo poder do nosso braço, nem pela nossa força, nem pelo nosso próprio conhecimento, diz o Senhor dos Exércitos, mas é pelo meu Espírito que vocês agirão, que vocês serão usados nos projetos que eu tenho, que você, meu povo, na condução por Zorobabel e Josué, estarão responsáveis por reconstruírem o templo que se encontram em ruínas. Nosso papel é simplesmente vivermos e andarmos no Espírito Santo, como diz Paulo em Gálatas, capítulo de número 5. Viver é entendermos que fomos chamados por Cristo Jesus, fomos feitos por Ele, santos, ou seja, pessoas separadas, povo de Deus. Isso é viver no Espírito, é saber que Cristo Jesus nos tornou povo separado. Mas Paulo diz que nós devemos andar no Espírito, e andar no Espírito é modo de vida. Se nós sabemos que somos santos, devemos ter um comportamento de santidade. E assim,
A primeira lição que nós aprendemos aqui então, e que Deus quer que o seu povo aprenda, frente ao grande trabalho que ele tem no retorno para Jerusalém, fiquem tranquilos, porque a obra que eu conduzo, o agir, é por meio do meu Santo Espírito, e não por meio da sua força, não por meio do seu poder. E quem o diz é o Senhor dos Exércitos. Mais uma segunda lição que Zacarias aprende aqui por meio dessa visão, frente a esse grande desafio que o povo tinha ao retornar para Jerusalém, o desafio de reconstruir o templo, é entender que a obra que Deus conduz, as dificuldades não prevalecerão. E é isso que o anjo fala para ele a partir do verso de número 7 até o 9. O texto nos diz o seguinte, na continuidade: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vós outros. Na continuidade, o anjo prossegue, e com o intuito de encorajar Zacarias e o povo, e dar ânimo, ele afirma e faz uma comparação. Ele diz: o que é um grande monte, comparado a Zorobabel, que é conduzido pelo meu Santo Espírito? Esse grande monte, ele se tornará uma campina. É uma comparação que Deus está fazendo. Que quando ele está na obra, quando ele está no projeto, os grandes problemas que surgem, as grandes oposições, as grandes dificuldades, frente ao poder dele, se tornam campinas, se tornam nada. E é essa comparação que o anjo faz. Que as oposições, quando surgissem diante de Zorobabel, não seriam simplesmente nada. E veja que interessante, justamente porque Zorobabel será o responsável por conduzir esta obra, por conduzir este retorno. Mas sabem por que Deus faz isso? Para que as pessoas saibam que exatamente Ele é quem está conduzindo a obra. Veja o verso de número 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é que me enviou a vós outros. O que o anjo está dizendo aqui para o profeta Zacarias é o seguinte: Zorobabel enfrentará grande oposição, grandes problemas em Jerusalém. Mas ele começará, e a obra será concluída por ele, pelas mãos dele, justamente para que as pessoas vejam e saibam que foi o Senhor dos Exércitos. Veja a expressão aqui novamente. É o Deus Todo-Poderoso que o enviou a fazer esta obra. E quando Deus envia pessoas a fazer a obra dele, quando Deus guia as pessoas para fazer a obra dele, quando Deus está no projeto, as dificuldades não prevalecem, as oposições não perduram. O fato é que quando eu e você, quando a igreja de Cristo Jesus entende essa realidade, nós seremos mais persistentes, nós não desistiremos tão facilmente frente às dificuldades que surgem na obra do Senhor no dia a dia. Nós não ficaremos desanimados e não desistiremos. Fortaleceremos as nossas mãos frente às dificuldades, ao sabermos que a obra que Deus conduz, as dificuldades não prevalecerão. Os grandes montes, os grandes problemas, quando comparados com o poder do Deus dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, nada será e não prevalecerão.
E isso aconteceu com Zorobabel. Como disse na introdução, uma oposição se levantou e a obra ficou parada por 14 anos. Mas após 14 anos, Zorobabel retoma as obras e a conclui com as suas próprias mãos. Isso está registrado em Esdras, capítulo de número 4 a 7. A obra que Deus conduz termina justamente porque quando as dificuldades surgem, elas não prevalecem. Com certeza não foi fácil para Noé ter que construir uma arca, sendo dado por louco pelas pessoas. E depois de construí-la, permanecer muito tempo dentro dela, esperando as águas baixarem. Com certeza não foi fácil para Abraão sair da sua terra, da sua parentela e partir para um lugar que ele não conhecia. Com certeza não foi fácil para Abraão, depois de esperar muito tempo, pela vinda do seu filho, ter que colocá-lo sobre o altar para oferecê-lo como sacrifício a Deus. Com certeza não foi fácil para José, que para chegar na posição de governador do Egito, e assim ser usado por Deus para preservar o seu povo, a sua nação, diante a fome, diante a seca, José teve que ser odiado pelos seus irmãos, teve que ser vendido como escravo, teve que ser preso, teve que ser acusado injustamente. Com certeza não foi fácil para José e Maria. Quando Maria, prestes a dar à luz, não tinha lugar para ter o seu filho, e assim o tem numa estrebaria. Com certeza não foi fácil para Davi, quando estava ali diante de Golias. Mas todos esses problemas, todas essas dificuldades que surgiram na obra que Deus estava conduzindo, nos planos que Deus estava conduzindo, estes problemas, essas dificuldades não prevaleceram, justamente porque quando as dificuldades, quando os problemas são comparados com o poder de Deus, com o poder do Senhor dos Exércitos, nada são. E a obra então segue adiante. A obra então será concluída. Nem mesmo a morte foi capaz de conter Cristo Jesus no sepulcro. Porque quando a morte viu-se diante do poder do Senhor dos Exércitos, ela sucumbiu. E Cristo Jesus ressuscitou pelo poder do Pai. Porque era uma obra que Deus estava conduzindo. E as obras que Deus conduz, as dificuldades não prevalecerão. Quando nós entendemos isto, nós entenderemos que problemas surgirão sim, que oposições surgirão sim, que dificuldades existirão, quando estivermos envolvidos naquilo que Deus está fazendo por meio das nossas vidas. Mas devemos descansar, porque não prevalecerão. Com certeza, não foi fácil para Simonton vir para o Brasil, pregar o Evangelho. Tinha os perigos da viagem, tinha o abandono da sua família, entre aspas, mas deixar a sua família lá, deixar os seus sonhos, sua profissão, e vir para uma terra distante. Com certeza não foi fácil para ele, mas ele sabia que as dificuldades não prevaleceriam, porque Deus era com ele. Quando olhamos para essa pandemia que nós estamos vivendo, nós percebemos que grandes são as dificuldades e foram as dificuldades. Mas ela não impediu, as dificuldades não impediram que a igreja do Senhor continuasse a avançar, que o evangelho continuasse a ser pregado. Justamente porque as dificuldades, quando são confrontados com os projetos que Deus tem, eles sucumbem, não resistem, e a obra do Senhor segue adiante. Com certeza, quando nós entendemos que dificuldades surgirão sim,
quando decidimos no nosso coração amarmos as pessoas, perdoá-las, assisti-las, cuidar das pessoas, enfrentaremos resistências, problemas, dificuldades, lutas, mas não se preocupe com isso. A obra que Deus conduz, ela termina, justamente porque a obra é dele. E ele levará essa obra a bom termo, assim como ele fará, por meio de Zorobabel, o governador, e por meio de Josué, que retornam com 50.000 homens para Jerusalém depois de 70 anos, para reconstruírem o templo, que estava em ruínas. Mas por fim, uma última lição que nós tiramos aqui acerca da obra que Deus conduz, e que fica claro para Zacarias, e para nós também, é que a obra de Deus jamais deve ser desprezada. Veja a partir do verso de número 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Por fim, o anjo afirma ao profeta Zacarias que a obra de Deus, por mais louca que pareça, ou por menor que seja, ela não deve ser desprezada. E ele faz essa colocação usando exatamente a pessoa de Zorobabel, dizendo que quem desprezasse a atitude de Zorobabel de querer reconstruir o templo, esse um dia veria a obra concluída. Justamente porque ele diz, porque quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á ao ver o prumo na mão de Zorobabel. O que Deus está dizendo para o profeta Zacarias aqui é exatamente que o templo que seria reconstruído por Zorobabel seria um templo menor que o templo de Salomão, o templo que foi destruído. O templo de Salomão era algo grandioso, majestoso, mas Zorobabel tinha incumbência de reconstruir um templo menor. Mas é exatamente nesse contexto que nós entenderemos que Zacarias falará mais adiante, que a glória do segundo templo será muito maior do que a glória do primeiro templo, mesmo sendo ele menor, mais simples, justamente porque Zacarias está se referindo à vinda, à glória de Cristo Jesus. E mesmo que o templo que Zorobabel estava incumbido de reconstruir fosse menor e simples, Deus, ao olhar para Zorobabel e o trabalho que ele estava desempenhando, Deus se alegraria. Justamente na continuidade do texto, aqueles 7 olhos que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O número 7 aqui vem com o intuito exatamente de trazer a perfeição. De dizer que Deus, Ele olha para aquilo que nós fazemos na obra dEle. Não somente com alegria, mas com perfeição também. Olhando o nosso gesto, olhando os nossos atos. Mesmo que as pessoas desprezem aquilo que nós estamos fazendo, mesmo que as pessoas digam, nossa, mas é só isso. Deus está se alegrando, porque nós estamos num projeto que é dele. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja menos imponente, Deus está se alegrando ao olhar o prumo em nossa mão. O pedreiro sabe o que é um prumo. É um barbante que tem um peso em sua ponta. E ele serve exatamente para ver se as paredes estão no prumo
se elas não estão inclinadas, tortas. E o texto aqui está dizendo exatamente isso. Não despreze. Mesmo que vocês julguem que ele não conseguirá, não despreze. Não se esqueçam que quem está nesse projeto é o Senhor dos Exércitos. Não se esqueça disso. Deus está conduzindo a obra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aos olhos humanos, a arca de Noé era loucura, mas aos olhos de Deus não. Justamente porque ela preservou a Noé, sua família e os animais. Aos olhos humanos, era impossível um escravo tornar-se governador do Egito, o segundo homem do Egito. Aqueles que desprezaram José, um dia tiveram que se prostrar diante dele. Mesmo que seja loucura aos olhos humanos, lembre-se, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Mesmo que pareça estranho, que um homem conseguiria tirar uma nação do Egito sob o poder de Faraó. Deus está no projeto, e quando Deus está no projeto, ele não deve ser desprezado. Quem olhava para Moisés e dizia que ele não seria capaz, até o próprio Moisés pensou não ser capaz, Deus lhe mostrou que a obra dele, que ele conduz, jamais deve ser desprezada. Portanto, quando Deus nos der a oportunidade de fazermos parte daquilo que ele quer fazer, que nos orgulhemos, que não fiquemos preocupados se é uma grande obra ou uma pequena obra, porque aos olhos de Deus, ele se alegrará daquilo que nós estamos fazendo com disposição, com amor. E esses dois homens, Zorobabel e Josué, eles são ungidos do Senhor. O verso de número 14 fala exatamente isso, porque Zacarias pergunta o que exatamente eram aqueles dois ramos de oliveira. E o anjo diz: são os dois ungidos. É Zorobabel e Josué, escolhidos por mim, capacitados por mim, para reconstruírem um templo, mesmo que menor, mesmo que mais simples, mas que a glória dele será muito maior do que a glória do templo de Salomão. A obra de Deus jamais deve ser desprezada. As pessoas que estão nessa obra jamais devem ser desprezadas. Procure saber aonde Deus está trabalhando. Envolva-se. Faça parte. Lance o prumo em suas mãos, porque os olhos que passeiam pela terra estão a contemplar. E quando Deus vê o prumo em nossa mão, ele se alegrará. E ele conduzirá a sua obra a bom termo. Por menor que pareça, aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é muito importante. É interessante, nesses dias nós conversávamos sobre alguém que esteve exatamente numa situação assim. Quando fui para a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, havia uma moça por lá que decidiu no seu coração começar um ministério, um trabalho, com surdos. Isso em 2005, 2006, era algo raro naquela época. E então todos os cultos, você olhava lá para o fundo da igreja, e ela estava lá, interpretando libras para um rapaz de 17, 18 anos. Certa vez ela até me perguntou se eu me incomodava com a presença dela ali, se ela atrapalhava. Eu disse não.
Jamais. Talvez pessoas que olhassem. Poderia desprezar o que ela estava começando. Poderia achar que era loucura. Algo tão pequeno. Apenas um jovem. O fato é que Deus estava nesse projeto. E hoje, podemos assim dizer, ela virou praticamente uma coordenadora nacional. Responsável dentro da IPB pela comunicação em Libras. Quando você assistir algum vídeo da IPB e ver uma moça no canto inferior esquerdo, ela se chama Letícia. Com certeza muitas pessoas desprezaram os humildes dias de começo dela, ali no canto da igreja com apenas um jovem. Mas hoje, Deus a usa no Brasil todo para anunciar o Evangelho àquelas pessoas que têm deficiência no falar e no ouvir. Não despreze o dia dos humildes começos. Porque exatamente quando Deus está no projeto, Ele se alegra em ver o trabalho, o prumo na mão daquele que se dispõe a servir. É isso que Deus está ensinando a Zacarias. E quer ensinar a Zorobabel e a Josué. A obra é grande. A oposição é grande. As dificuldades são muitas. Mas a obra que eu conduzo, eu termino. Toda obra conduzida por Deus termina, diferentemente das nossas. Basta olharmos para a cruz. Porque foi exatamente a obra conduzida por Deus, aonde Cristo Jesus, mesmo em meio a muitas oposições, perseguições, aonde as pessoas, ao olharem para uma criança que nasceu na estrebaria, achavam loucura que essa criança seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era loucura dizer isso. Mas Deus estava neste plano. E quando Deus está no plano, a obra termina. Hoje Cristo Jesus, que um dia enfrentou tantas oposições, que um dia esteve diante da morte. Cristo Jesus, que foi conduzido pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele no dia do seu batismo. Cristo Jesus está assentado à direita de Deus Pai vivo, aguardando o grande dia, onde há de voltar para julgar vivos e mortos, e então por toda a eternidade governar sobre o reino. A obra que Deus conduz, Ele termina, justamente porque quando nós olhamos para a cruz, ela nos ensina, assim como o profeta Zacarias está sendo ensinado aqui, que quando nós nos dispomos nas mãos de Deus para sermos usados por Ele, nós seremos abençoados. E a obra de Deus será concluída. Não pela nossa força ou nossa capacidade, porque o trabalho é do Espírito Santo. E mesmo que oposições e dificuldades surjam do tamanho de um monte, quando essas dificuldades e oposições surgirem, elas comparadas com o poder do Senhor dos Exércitos, elas não prevalecerão. Justamente para que as pessoas saibam que foi o Senhor dos Exércitos que nos colocou ali para fazer a obra que Ele nos chamou a fazer. E para que o nome dele seja exaltado. E não se preocupe se aquilo que Deus te chamou para fazer parece pequeno, ínfimo. Porque o que Deus quer ensinar o seu povo aqui
é que mesmo que o segundo templo não seja majestoso, a glória dele será muito maior, porque ela aponta para Cristo Jesus. Que aquilo que nós fizermos para Deus, que o nosso trabalho para Deus, que o nosso envolvimento na obra e nos projetos dele, seja exatamente um tempo onde nós entendemos que nós fazemos parte de uma obra que é conduzida por Deus e ela não parará no meio do caminho. Que possamos confiar e descansar, assim como aquele povo está sendo convidado, desafiado a confiar e descansar nas promessas de Deus. E assim seguiremos em frente. Não na força do nosso braço ou na nossa capacidade, mas no poder do Espírito Santo, que nos capacita e que nos conduz. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.